A Genco Energia apresenta um tema que interessa a todos aqui no Brasil, o livre mercado de energia. E para falar sobre esse assunto, eu convido dois super especialistas neste mercado. Estão comigo aqui Pedro Meneghelli, Head de Varejo, e Eduardo Tanizaka, especialista portfólio e risco. Tudo bem, senhores? Tudo ótimo, Quesada. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre um tema tão importante aí para a gente, que é tanto o mercado livre de energia quanto a abertura desse mercado a partir do ano que vem. E aí, Tanizaka, tudo Boa bem? tarde, Quesada. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Realmente é um tema muito importante. E tanto de falar sobre, para dar mais visibilidade para esse mercado que tá criando força aí no Brasil, e é uma oportunidade para consumidores aí terem melhores negócios aí para a sua vida. Nossa energia tá boa. Tá Tá ótimo. ótimo. Tá forte. Ótimo. Belo momento aí. Como que é o Brasil no mundo em relação à energia? Saí do script inicial, só quero saber só para a gente ter um contexto. O Brasil é um dos grandes geradores de energia renovável do mundo, né? Um potencial hídrico incrível, então um país de dimensões continentais, que tem aí um sistema muito robusto, muito sólido, né? Acho que o Tanizaka pode falar um pouco melhor sobre o assunto, mas o Brasil é um potencial no assunto. Com certeza. É um país com muitos recursos renováveis, né? Então, a gente tem que agradecer pela robustez e pela grandiosidade do Brasil para que nos proporcione essa segurança no nosso sistema, que é um sistema muito robusto, muito seguro. Bom, o nosso tema hoje, Edu e Pedro, é o mercado livre de energia. Então, é uma pergunta bem básica, didática, né? Porque vocês são especialistas, mas também são consumidores. Eu sou apenas um consumidor e quem está acompanhando, né, também é consumidor, mas certamente alguns especialistas vão estar acompanhando esse nosso papo também, né? Então, esse é o pontapé inicial da nossa discussão, né? O mercado livre de energia, o que vem a ser isso? O Mercado Livre, ele é um ambiente que foi criado lá em 95, 96, para trazer liberdade para o consumidor conseguir negociar livremente a sua energia, né? Ele não ficar à mercê da distribuidora de realizar essa contratação de energia e poder negociar isso livremente e atendendo às suas necessidades. Porque ele pode ter uma necessidade específica que a distribuidora não consiga atender ele. Então, o Mercado Livre viabiliza, tanto por condições melhores e poder negociar isso bilateralmente, de forma a agregar mais valor para ele na sua contratação de energia. Bom, no meu script aqui tem a seguinte pergunta: como surgiu e quais são os participantes desse mercado livre de energia? Para a gente ter uma ideia, né, de quem está nesse mercado. Hoje, no Mercado Livre, os participantes do mercado são consumidores livres, né? Então, uma vez tendo ou cumprindo os requisitos básicos para se tornar um consumidor livre de demanda, ele pode se tornar um consumidor livre. Existe a figura do consumidor especial, que tem uma necessidade específica de contratar uma energia incentivada. As comercializadoras, que é a figura da Genco, está no Mercado Livre, e também os geradores. Existem alguns agentes setoriais, que é a Câmara de Comercialização de Energia, que é a CCE, que ela é o agente que faz toda a liquidação financeira. Então, ela é responsável de garantir que quem deve pagar pague e quem deve receber, receba via uma liquidação no mercado de curto prazo mensalmente. Você falou da Genco, né? Qual é o papel específico da Genco nesse mercado? A Genco atua como uma comercializadora de energia, unindo as pontas do gerador com o consumidor final. O comercializador de energia, ele é um player, né, que ele atua provendo liquidez, né, para esses agentes do mercado. Como o Tanizaka falou, você tem consumidores e geradores, cada um tem uma necessidade específica, nem sempre essas necessidades se casam. Então, o papel da comercializadora é arredondar essas necessidades e ligar essas pontas. É o meio-campo. No time de futebol seria o meio-campo. Um meio-campo necessário, porque às vezes a figura do gerador ela não quer ter que arcar com certos riscos, com uma venda direta para o consumidor, com, às vezes, uma equipe interna que provê esse tipo de serviço. Um comerciador ele pode prestar um serviço de consultoria energética para um consumidor final, um gerenciamento de risco para esse cliente.
trazer melhores oportunidades de momentos de contratação. Então, é um serviço mais perto do consumidor, provendo toda essa necessidade que esse consumidor há de ter. Bom, vocês estão explicando todas essas pontas, mas todos nós somos consumidores Sim. de energia, né? A gente não consegue fazer nada sem energia, né? Como seria o mundo sem energia? Exato. O mundo acabou, né? O mundo acabou. Voltamos à idade das pedras, né? Exato. Do fogo. Aí tem que fazer fogo, hein? Mas, enfim, como é que o consumidor pode se beneficiar com isso tudo? Vamos lá. O consumidor, ele, como eu falei, ele tem necessidades específicas, né? Você precisa de energia na sua casa, uma empresa ela precisa de energia, depende muito do perfil dela. Então, assim, uma mineradora tem um perfil de consumo diferente de um supermercado. Então, quando a empresa migra para o Mercado Livre, como o Tanizaka falou, o mercado ele é completamente livre. Então, você consegue negociar todas as suas necessidades com a sua contraparte de uma forma bilateral. Então, o principal intuito de quem vai para o Mercado Livre é economia. Então, conseguir economizar, conseguir comprar energia a um preço mais barato. Mas você tem também alguns parâmetros de contrato que facilitam a vida do consumidor. Por exemplo, você tem uma flexibilidade maior, ou seja, você consumir mais num mês, consumir menos em outro. Você tem uma sazonalidade, ou consumir mais em determinado período do ano. A gente vê os consumidores do agronegócio tendo muito essa necessidade, né, por questão da safra. Então, assim, de forma geral, o consumidor ele busca no Mercado Livre encontrar soluções para suas necessidades, que às vezes é um consumo diferente em determinada parte do ano, um aumento de carga, você tem um consumidor que vai expandir a sua fábrica ou vai fechar, a gente viu isso na pandemia, né? Várias indústrias desligando a produção, então você precisa ter aí uma alternativa de o que você vai fazer com essa energia que você já contratou. E muita questão de risco também, né? Então, como você falou, todo mundo consome energia, todo mundo precisa, e tem empresas que têm como energia como um dos principais linhas do seu balanço. Então, você garantir uma contratação de energia a um preço determinado, um preço que seja conhecido durante um contrato de longo prazo, traz previsibilidade para o negócio. Então, é uma forma muito importante do consumidor trazer previsibilidade para o seu negócio, fazendo boas contratações no mercado livre de energia. E uma história assim, do consumidor comum, né? Como eu, por exemplo. Pega a família e vai viajar durante um mês, sabe que não vai ter que pagar uma conta alta ali no final do mês, né? É mais ou menos por aí, né? Explicando, né, rapidamente como acontece. Agora, você está falando de grandes empresas, né? Isso. Exato. E aí a história também é outra. Tem a questão da sustentabilidade também, né? A gente está falando de economia, mas tem a história da sustentabilidade. Onde entra esse assunto aí? É um tema muito importante Importantíssimo, e né? está presente na energia também, não podia estar de fora. E sim, tem uma questão muito importante da sustentabilidade, que você pode ter uma garantia que você está comprando, comercializando essa energia de uma fonte incentivada. Então, hoje no mercado de energia, existe um conceito da fonte incentivada, uma energia incentivada, provenientes de geração solar, energia eólica, que garantem para o consumidor que ele está comprando energia de um projeto sustentável. Então, isso para ele tem ganhos fiscais, ganhos econômicos que hoje fazem muita importância, é de grande importância para ele, né? É a chamada energia incentivada. Energia incentivada. Então, é uma energia que ela é obrigatoriamente proveniente de uma geração limpa, né? Então, como o Tanizaka falou, ela vai trazer ali um desconto extra, além do preço mais barato de contratação da energia no mercado, um desconto extra para o consumidor, além de prover um selo, né, de que essa energia está vindo de fato de uma fonte incentivada. Tem muitas empresas multinacionais que precisam desse tipo de selo para cumprir uma série de regras lá fora, né? Então, e são até incentivos do governo mesmo de arcar com esses custos da expansão da energia renovável e repassando esse desconto para o consumidor, em prol de aumentar a participação de uma energia renovável na nossa matriz energética. Agora, um tema que eu acho que
São dois assuntos aqui, mas estão dentro do mesmo tema, né? Como funciona esse contrato de energia no Mercado Livre? É a primeira questão. E já que o preço da energia tem uma variação, né? Como esse preço é definido? Acho que esses assuntos estão interligados aí, né? Legal. O contrato de energia, ele é um contrato de fornecimento, como se fosse um contrato de fornecimento de uma matéria-prima, né? Você contrata uma quantidade específica de energia a um preço específico durante um determinado período de tempo. Então, você hoje tem contratos que podem ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e até PPAs, que a gente chama de... PPA é uma sigla em inglês, significa Power Purchase Agreement, que é um contrato de compra de longo prazo, que garante ao consumidor fornecimento de energia a determinado preço, né? Consumidor, seja ele qual for. Se ele estiver no livre, né? Estiver no livre. Isso. Então, o consumidor precisa estar no ambiente livre para ele poder contratar energia dessa Sim, forma. o dono de uma empresa, um pequeno negócio, até mesmo quem tem na casa precisa da energia. Né? Exato. Qualquer um pode contratar isso. Né? Exato. Na casa ainda não, né? Ainda não. Ainda não. O mercado ainda não abriu para o Mas consumidor. a tendência é que isso aconteça. Existe esse plano, sim. Existe esse plano. E vai ser uma mudança radical aí, né? Vai ser. Já existem alguns países no mundo que têm essa abertura para consumidores residenciais. Funciona bem. Funciona bem. Perfeitamente. Mas, assim, de forma geral, é um contrato bilateral entre duas empresas, garantindo ali uma compra de energia num volume específico, um período específico e, assim, condições reguladas, né? Condições, cara, bem estabelecidas que trazem segurança aí para ambas as partes. Ótimo. De acordo com a sua pergunta, né, já que o preço varia, né, como que ele é calculado hoje no Brasil? Sim. Basicamente, ele é calculado via modelos matemáticos, que a função objetivo dele é minimizar o custo pro sistema. Então, ele calcula qual que é o menor custo marginal de operação do sistema, para que ele seja o menor possível. Então, a nossa matriz energética ela é proponentemente de hidráulica, então ele decide baseado na expectativa de condições hidrológicas, né? Então, tanto a situação atual que a gente se encontra hoje, quanto a perspectiva futura de como que será esse cenário hidrológico, ele impacta diretamente por causa que ele vai decidir como que ele vai fazer a gestão desse despacho de usinas, né? Então, se ele vai decidir gerar essa energia hidráulica a um custo zero, custo mais barato agora, ou ele vai fazer isso no futuro. Ele faz isso junto com o mix de toda a oferta que a gente tem no mercado, né? De geração eólica, geração solar, e ele decide quando que ele vai despachar essa hidráulica e se há necessidade ou não dele fazer despacho das famosas usinas térmicas, porque isso encarece o sistema. Então, o acionamento de usinas térmicas, ele encarece o custo marginal de operação e, consecutivamente, encarece o preço da energia, isso é repassado para os consumidores. Isso em cenários onde a hidrologia não é favorável, certo? Então, basicamente, são modelos matemáticos que calculam esse preço baseado em condições hidrológicas e previsão de carga, que isso impacta muito no cálculo desse preço. De forma geral, é um mercado de oferta e demanda, né? Assim, se partir para a economia, o preço da energia no Brasil ele é, cara, simplesmente oferta e demanda. Onde a oferta é a quantidade de energia disponível no sistema, seja ela via das hidráulicas, ou das térmicas, ou das solares e eólicas, versus demanda, que é a expectativa de carga, de consumo, né? Então, assim, hoje a gente está num cenário super favorável, onde a gente tem uma oferta muito grande de energia, os reservatórios estão em níveis super favoráveis, você tem aí fontes solares entrando a todo momento, eólica também. Recordes atrás de recordes, né? Exato. E a gente está num momento que o Brasil não está crescendo tanto, então, assim, existe pouco consumo. O consumo ele não está bombando. Então, isso faz com que o preço da energia ele caia, né? A perspectiva hoje é que o preço da energia continue em patamares baixos. Eu, como cliente, né? Qual é a melhor hora para se contratar? Você no livre, você vai estar sempre... Você precisa fazer a migração, né? O processo de migração para o Mercado Livre. E você, na grande maioria das vezes, vai estar sendo assessorado ou por uma comercializadora ou por um gestor de energia. Então, o papel dessa comercializadora ou do gestor é de fazer um trabalho consultivo, te trazendo as melhores oportunidades de contratação. Então, digamos que você migrou para o Mercado Livre em 2024
e você fez um contrato de 3 anos. Então, pô, esse contrato você já tem uma economia ali esperada, sei lá, de 30%. Só que você tem um contrato de 3 anos que ele vai vencer em 2027 e você vai precisar contratar a partir de 2028, porque você está no Mercado Livre e você não vai querer ficar exposto ao preço spot, que a gente chama que é o preço de tela naquele momento, né? Então, o papel do gestor e do comercializador é, durante esse tempo que você está contratado, continuar identificando as melhores oportunidades para as contratações futuras, para que você tenha aí para que o consumidor tenha aí uma noção, uma expectativa de economia cada vez maior. E isso a qualquer momento. Você não precisa esperar que o seu contrato vença para que você recontrate essa energia. E igual o Pedro falou, no período, nesses 3 anos de período já contratado, o papel da comercializadora, da gestora, é chegar até o seu cliente e falar: esse é um bom momento, a qualquer momento desse contrato. Não existe nenhuma determinação que você precisa fazer isso apenas com Pois a pergunta de leigo, eu tenho uma empresa, eu quero contratar, né? Eu tenho um mínimo para contratar, um mínimo de tempo? De tempo, Tipo, não. 6 meses, não. 8 meses, 1 ano? Não. É livre negociação com o consumidor. Posso fazer 1 ano, posso fazer 2, posso fazer 3. Agora, se no meio do caminho eu achar, vou precisar de mais. Aí você pode fazer um segundo contrato, Pode fazer um segundo contrato adicional. Digamos, vou expandir a minha fábrica. Você pode contratar esse volume adicional, né? E se eu fizer algo muito grande, mas que está acima das minhas expectativas, não gastei tudo? Se você não gastou tudo, você acaba ficando com a sobra de energia que você pode vender. Legal isso, hein? Isso é um mercado que tanto as sobras quanto os déficits, né? Você pode negociar. Digamos que você contratou um volume, mas você consumiu demais. Então, no final das contas, você vai precisar contratar um volume adicional. Como a minha rede de dados. Se você não gastar tudo, fica ali para você gastar. Exatamente. Existe um mercado de curto prazo que isso é liquidado mensalmente. Incrível isso. Bom, a partir do ano que vem, vai ocorrer uma mudança no mercado livre. Vocês podem comentar um pouco sobre essa oportunidade? Podemos chamar de oportunidade, né? Porque é uma grande oportunidade. Como o Tanizaka falou, o mercado ele foi criado lá em 95, 96, e ele foi criado para grandes consumidores, que a gente chama de eletrointensivos, né? Então, grandes indústrias, grandes fábricas conseguiram se beneficiar dessa oportunidade de migrar lá atrás. Essa barreira de entrada ela vem caindo, ou seja, o consumo necessário para você fazer a migração ela vem caindo, e a partir de 2024 todas as empresas que têm uma demanda contratada, ou seja, que têm um contrato de fornecimento com a distribuidora, ali em média tensão, né, os famosos A4, eles vão ter a oportunidade de migrar para o Mercado Livre. Então, assim, isso abre uma oportunidade para mais de 100 mil novos consumidores adentrarem o mercado em um momento muito propício de preço. Como a gente estava comentando, o preço da energia hoje está muito baixo para os padrões históricos. Então, isso permite que o consumidor ele migre a partir de 2024 e tenha aí uma sensação, né, uma expectativa de desconto, de economia financeira bem relevante, aí na faixa de 25%, 30%, até 30%, né, em alguns casos até mais. E aí, Tanizaka? Esse critério, eles seguindo moldes de mercados internacionais, né? Acho que todo país que caminhou para uma abertura de mercado passaram pelas mesmas dificuldades, e essa dificuldade de ter uma necessidade de uma régua, né? Então, uma régua de demanda contratada para que o sistema consiga absorver e evoluir junto, né? Porque a gente, junto com essa abertura de mercado, a gente traz muito peso operacional para o sistema, né? Então, uma CCE da vida, que é um agente que cuida dessa liquidação, cada vez mais vai absorvendo consumidores na sua base de dados para fazer essa liquidação. Então, existem várias barreiras que foram sendo supridas com o passar do tempo, e o caminho do Brasil para uma abertura total de mercado está aí. Assim, nunca esteve tão presente. Então, essa oportunidade de todo o Grupo A, né, média e alta tensão, para 2024, não tinha um momento melhor para acontecer. Estamos, sim, num momento muito bom, propício de contratação de energia, e a economia desse cliente vai ser, assim, imediata. A propósito, como que é a experiência em outros países? Você falou de outros países aí, né? Como tem sido essa experiência? Outros países passaram por isso há muito tempo, né? Então, hoje, uma Itália da vida, ela consegue contratar você da sua casa
consegue contratar um plano pré-pago de energia ou se fiquei com uma sobra aqui, eu vendo pelo celular. Assim, é uma coisa, assim, vamos chegar lá. Espero muito que a gente consiga chegar lá, mas o Brasil está caminhando para isso. Tem quanto tempo isso? Na Itália? Há uns 5 ou 10 anos. 5, 10 anos. Puxa vida, que incrível, hein? A gente está chegando lá. Vamos chegar, não tenho dúvida. O que é modalidade varejista? Explique aí para quem está acompanhando essa nossa Legal. live. Hoje, um consumidor que quer migrar, na grande maioria das vezes, ele migra como um agente da CCE, da Câmara de Comercialização. E você migrar como um agente exige uma série Burocracia de mesmo. passos burocráticos, como, por exemplo, você abrir uma conta numa agência específica do Bradesco. Então, todo mundo que migra como agente, ele tem que abrir essa conta nessa agência específica do Bradesco. Ele é um agente CCE, ele tem uma taxa de adesão. Então, já pensando nessa abertura do mercado, criou-se a figura do comercializador varejista. Que é uma comercializadora, um CNPJ homologado, com características específicas. Então, hoje você precisa ter um capital social de 3 milhões de reais para você ser uma comercializadora varejista. E o objetivo dela é viabilizar a migração desses consumidores menores com menos burocracia. Então, assim, você migrar como um varejista quer dizer que você vai migrar sem ser um agente da CCE, atrelado, modelado embaixo de uma comercializadora varejista. Então, vai te facilitar a vida de uma série de maneiras, inclusive não tendo que pagar uma taxa de adesão ao CCE, não tendo que abrir essa conta nessa agência do Bradesco. Então, de forma geral, o consumidor varejista é esse consumidor que vai migrar atrelado a uma comercializadora varejista, que vai ter sua vida simplificada, principalmente na parte financeira, né? Você vai ter que pagar menos faturas, menos boletos, a sua vida fica mais simples. A figura do comercializador varejista ele é uma figura de representação, né? Então, ele une um pool de clientes embaixo dele e honra todas as obrigações que eventuais clientes teriam com a CCE, ele que honra. Então, ele tira muita burocracia desse consumidor, que se ele fosse apenas, não optasse para ser um consumidor varejista, que ele teria se ele fosse um consumidor livre habitual, com um aporte de garantia em contas específicas. Então, a figura do comerciador varejista é, sim, um facilitador. Tanto para o consumidor, de fato, né, que ele tem menos obrigações, ele tem menos compromissos, tanto quanto para a CCE. Porque uma coisa para a CCE, por exemplo, 10 mil novos consumidores migrando individualmente, seriam 10 mil novos agentes na CCE. Esses mesmos consumidores, se eles optassem pela modalidade varejista, eles poderiam ser representados por 100 comercializadoras, então seriam apenas 100 agentes, não 10 mil agentes. Então, uma economia operacional também muito grande para o setor inteiro. Bom, Meneghelli e Tanizaka, se eu repetir alguma pergunta, vocês, por favor, né, deem mais detalhes, porque a gente ficaria aqui horas e horas falando desse tema que é importante nas nossas vidas aí, né? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre tipos de contratações? E uma questão aqui, qual a vantagem de contratar na modalidade de desconto garantido? Vocês deram uma palhinha aí, mas vocês podem se aprofundar um pouco mais nesse tema. Legal. Basicamente, você tem dois tipos de contrato, né? O contrato no ambiente regulado, que sou eu, você, que consumimos da distribuidora, então a gente fica à mercê dos preços de energia, a gente não consegue negociar preço, não consegue negociar tempo de contrato, não consegue negociar nada. Então é um ambiente regulado pela ANEEL. Tem um fixo mínimo lá, né? Esse tem que ser pago de qualquer maneira. Exato. Né? E você tem um ambiente de contratação livre, né? Então, basicamente, onde todas as cláusulas são de fato livres. E aí, dentro do ACL, que é o ambiente de contratação livre, você tem diversas modalidades de contratação. Você tem a modalidade de contratação de preço fixo, onde você contrata a energia por um valor específico do megawatt-hora, ou você tem a modalidade de desconto garantido. Então,
Cara, você está falando com uma empresa pequena que não tem um conhecimento muito robusto de mercado livre e não quer ficar monitorando o mercado, mas ela quer uma economia de 25% baseado no que ela gasta hoje. Então, você vai procurar uma comercializadora de sua confiança. Então, aqui na Genco, a gente tem feito muitos contratos nessa modalidade, que a gente pega o consumo do cliente, o valor médio que ele paga lá na fatura de energia dele por ano, por exemplo, R$ 20.000 por mês, e a gente garante que, ao migrar, ele vai ter uma economia de, por exemplo, 25%. Então, assim, é garantido, o cliente ele fica sem esse risco de oscilações no preço da energia. Quer dizer, se eu gasto 10 mil por mês, com esses 25% de desconto, vou estar... Economizando 2,5. 2,5. Isso aí. É que ele se Ao livra... final de um ano, hein, Tanizak? Isso é uma Exato, economia pra todo mundo. considerável, né? Exato. Dá para ajudar a pagar o 13º da Opa! empresa. E ele fica livre dos reajustes tarifários, né? Então ele tem. sempre garante que que ele está pagando menos do que ele pagaria no regulado. Os contratos a preço fixo, eles são, na grande maioria das vezes, indexados IPCA. Então, se, digamos, você contratou a R$ 100 o megawatt-hora, no ano que vem vai ser R$ 100 mais IPCA. E isso vai acruando ao longo do seu do cumprimento da duração do seu contrato, né? Quando você faz na migração no desconto garantido, você deixa de ter a incidência aí da inflação no preço da energia e você tem como base somente a tarifa da distribuidora mesmo. Bom, Pedro Meneghelli e Eduardo Tanizaka são especialistas aí no mercado de energia. Expliquem um pouco mais como que é esse processo de migração e quais são as etapas e como o cliente pode migrar. Vocês já falaram sobre isso, mas para a gente aprofundar um pouquinho também em relação a esse processo de migração. Acho que para simplificar, né? Vamos colocar em passo a passo Sim, o que ele deveria fazer. Né? Primeiro, acho que ele tem que se atentar aos critérios de migração. Né? Hoje, até 2023, existia um critério de uma demanda mínima contratada para que esse consumidor pudesse ser livre. A partir de 2024, esse requisito não existe mais. Então, todo o grupo de alta tensão, média e alta tensão, vai poder se tornar um consumidor livre. Uma vez sendo atendida os critérios de demanda, ele precisa procurar uma comercializadora, procurar uma gestora para fazer um estudo de viabilidade, porque tem que trazer economia para ele. Então, ele precisa estar ciente da economia, se ele vai ter economia ou não, que pode ser que não encaixe o produto para ele. Então, existe uma necessidade de um estudo de viabilidade para esse consumidor. Beleza, uma vez deu viabilidade, ele precisa notificar a distribuidora local a migração dele, porque era uma carga que a distribuidora estava contando com ela e ela não vai existir mais, né? Ela vai passar para o Mercado Livre. Então, existe uma necessidade desse consumidor mandar que eles chamam de carta denúncia lá para a distribuidora e falar assim, ó, vou migrar para o Mercado Livre. E isso deve ser feito com uma antecedência de até 6 meses, para que a distribuidora tenha tempo hábil de gerenciar a sua energia. Então, até 6 meses antes do início da migração, esse consumidor precisa fazer essa denúncia. Beleza, fez a denúncia, ele precisa saber se ele vai ter algum tipo de adequação, porque pode existir algum tipo de adequação na medição dele para que a CCE tenha acesso às informações de consumo para que aconteça a liquidação do mercado de curto prazo. Verificada a adequação dele, ele precisa da aprovação da CCE com o ponto de conexão e nessa conversa com a distribuidora, nesse meio de campo, ele já está negociando com a distribuidora a compra dessa energia. Então, migrou, firmou o contrato com a comercializadora, ponto ativado e está no ambiente livre. Agora, tecnicamente, como é que é essa tal da adequação na unidade consumidora do cliente? O consumidor ele tem lá o seu ponto de medição, né, o seu medidor de energia, que atende aos requisitos do consumidor no ambiente regulado. O requisito no ambiente livre ele é um pouco diferente porque ele exige uma medição que seja
transmissível, né, para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então você precisa fazer algumas adequações, instalar um tipo de medidor diferente, mas são adequações que são muito particulares de distribuidora para distribuidora. Quem faz isso, o papel é da distribuidora. Não, você geralmente contrata uma empresa terceira que vai fazer essa adequação segundo as normas exigidas pela distribuidora. Então, geralmente uma empresa de instalação, manutenção elétrica, que o cara vai lá e faz essa adequação no seu ponto de medição. Deixa eu entender, pode demorar até 6 meses para fazer essa migração, é isso? Vai demorar até 6 meses. Vai demorar. Sim. Por isso que o processo da migração ele começa muito antes, né? Essa sinalização ela pode ser feita muito antes, mas ele tem a obrigação de fazer isso pelo menos 6 meses antes. Então ele denuncia hoje e a partir de hoje, daqui 6 meses que ele pode entrar para o Mercado Livre. Se eu resolver hoje, estamos em dezembro, então só vou conseguir janeiro, fevereiro, março, abril, só em maio. Só em junho eu vou estar... Exato. Né? Se uma vez o processo começado hoje, sim. Por isso que essas negociações elas começam a ser muito cedo. Né? Isso. O cliente de média e alta tensão ele tem um contrato chamado inclusive de demanda contratada, que é basicamente o compromisso e a garantia de que a distribuidora vai atender a carga dele. E esse contrato ele é renovado automaticamente na data da assinatura. Então, digamos que o contrato foi assinado em 30 de dezembro de 2018. Então, todo dia 30 de dezembro ele vai ser renovado. Então, para você fazer a denúncia para a distribuidora, sem pagamento de multa, né, você precisa avisá-la com 6 meses de antecedência dessa data de assinatura. Então, você precisa avisar em junho, por exemplo, que você vai migrar, e aí você não tem incidência de multa, você consegue fazer todo o processo de migração através da contratação da energia com o comercializador, etc. Bom, isso que vocês explicaram é a migração do mercado regulado para o livre. Mercado livre, que é o nosso tema de hoje. Assim, só para dar mais um ponto aqui, esse é o processo simplificado para um consumidor varejista. Se esse mesmo consumidor ele optasse para ser livre, ele ainda teria o processo de cadastro na CCE. Então, ele vai lá na CCE, ele cria um perfil para lá, ele vira um agente, ele abre essa conta. Então, existe, paralelo ao varejista, se ele opta por ser um consumidor livre, ele teria mais um processinho aí, né, nesse checklist de processo. Bom, fatura do cliente, a gente falou, mas vamos só para a gente encerrar aqui. Como fica a fatura do cliente? Ele ainda é dependente da distribuidora? É uma pergunta simples, mas... Muita gente tem essa dúvida, né? Pô, estou comprando energia da Genco e a Genco não tem um poste. Como ela vai transmitir essa energia para mim, né? Sim, como que ela vai transmitir essa energia? Sim, então a resposta é sim. O consumidor ele ainda fica dependente da distribuidora porque é a distribuidora que detém o serviço de distribuição de energia no Brasil, né? Então, basicamente, ele vai ter, em vez dele continuar pagando a fatura para a distribuidora, onde continha todos os custos de rede, né, que é o famoso ATUD, né, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que é o pagamento pelo recurso do fio, da energia sendo levada para ele ali, e a tarifa de energia, né, que é o custo da compra dessa energia para ele. Então, ele vai continuar tendo essa fatura com a distribuidora, mantendo o pagamento da TUG, então mantendo o pagamento do fio, porque o fio existe e está sendo utilizado. Só que em vez dele pagar a TE, com a tarifa de energia, para a distribuidora, ele vai pagar para a figura da comercializadora, por exemplo, a Genco. Então, ele, em vez de ter uma fatura só, ele vai ter 2 faturas, uma continua sendo para a distribuidora e uma referente à compra dessa energia para a figura da comercializadora. Ou seja, deixa que a Genco resolve, né? Exato. Bota na mão da Genco que a Genco resolve. Pedro Meneghelli e Eduardo Tanizak, especialistas aí, né, no mercado de energia. Sempre no final de um bate-papo a gente tem as considerações finais, né? Não sei se faltou alguma coisa a perguntar para vocês aí, porque eu sou um consumidor. Não sei se faltou alguma coisa, mas fiquem livres aí para a gente encerrar essa live muito legal. Legal. Eu acho que é válido só comentar que esse produto novo de migração para o Mercado Livre a partir de 2024 para esses consumidores menores, ele é diferente da geração distribuída. Né? Então, desculpa, quando você fala consumidores menores, você está falando de pequenos varejistas, né? Consumidores que têm faturas de energia a partir de cima de R$10 mil, por exemplo. E não é o meu caso, porque eu moro numa casa e eu não gasto tudo isso. Exato. Né? Tem que ser empresa, né? CNPJ.
Para gastar tudo isso também morando em casa, eu e minha mulher só, a gente tem que gastar energia, Exato. deixar tudo ligado toda hora, né? Então, a gente recebe bastante dúvida desse ponto. Isso que você está trazendo é instalação de painéis solares na minha casa? Não, é uma coisa completamente diferente da outra. O produto de placas solares, geração distribuída, é um produto que é voltado para consumidores baixa tensão, né? Residenciais ou pequenas empresas mesmo. E esse produto de migração para o Mercado Livre é você comprar energia de um outro player, deixar de comprar energia da distribuidora e comprar de um outro comercializador. O que não exige investimento inicial, né? Então, para você colocar painéis solares no seu telhado, ou criar uma fazenda de geração solar, você precisa investir, você precisa comprar as placas, enfim. É um processo custoso, que traz retorno financeiro também, mas a migração para o Mercado Livre ela tem um custo inicial irrisório para o consumidor, que traz economia quase que imediata, né? Então, são coisas diferentes para públicos também diferentes. É isso, e acho que não teria melhor momento para isso acontecer. Porque, igual o Pedro comentou, muitas empresas, o custo da energia para ela representa muito. Então, a abertura do mercado ela vem para ajudar muitos esses consumidores, essas empresas, para que eles tenham melhores condições econômicas, que eles tenham economia e que continue com essa energia elétrica a um custo menor. Olha, a dupla Meneghelli e Tanizaka deram um show de bola aqui. Vocês sabem que eu sou do mundo do futebol, né? Você é torcedor do Bahia, né? Bahia. Você é torcedor do Palmeiras. Dá para emprestar um pouquinho de energia pro Bahia, não? Tá precisando. Muito bem. Foi uma aula que vocês deram aqui. Obrigado. Legal, obrigado pela oportunidade aí. A gente sempre gosta de falar sobre o nosso dia a dia, né? A gente é apaixonado pelo mercado. Eu acho que vale deixar uma mensagem final que se você é consumidor e tem interesse em saber um pouco mais, pode entrar em contato com a Genco. A gente tem todo um processo aqui de análise da sua fatura, sem custo nenhum para você. Sem compromisso nenhum. Sem Venha compromisso. Conhecer mais do mercado, tirar dúvida, entender melhor. Que a gente Dá um contato aí pra gente, é importante. Você pode entrar no site, né, gencoenergia.com.br. Lá a gente tem um canal de contato, nossas redes sociais, a Genco Energia no Instagram, LinkedIn. E também, se você tem interesse em trabalhar com o mercado de energia, a gente está, visando essa abertura, né, a gente está criando aí um modelo de consultor comercial. Então, se você conhece consumidores que têm esse perfil de migração, também entre em contato com a gente, porque é uma grande oportunidade. A gente acha, inclusive, que vai ser uma nova profissão, né, que vai estar começando aí nos próximos meses. Perfeito. Isso aí. Rematou? Maravilha. Rapidinho, daqui a 10 anos, como é que vai estar a energia no Brasil? O mercado de hoje, 200 milhões, Saiu né? com o Tanizaka. Hein? Muito mais acessível. Pergunta fácil, hein? Muito mais acessível, muito mais flexível. Porque se a gente está caminhando para um ambiente livre ele implica em competitividade. Concorrência. Então, E um quer ser melhor que o outro, quem ganha é o consumidor. Quem ganha é o consumidor, exato. Então, todo mundo vai estar brigando para trazer o melhor produto possível para o seu consumidor. Pedro Meneghelli, Eduardo Tanizaka, a Genco Energia debateu hoje o mercado livre de energia.